acordem. Vamos, Sérgio. Puedes esperar a la... Tá bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres e bendito es o fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já, Cláudio. Então, já com a presença de Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, temos a certeza que quanto mais o Espírito Santo crescer, será melhor o nosso tema. Por isso, eu peço a unidade a todos, para que o Espírito Santo esteja entre nós outros. Não sei se compreenderam. Bueno, eu vou traduzir. Já que agora temos a presença de Maria, a esposa do Espírito Santo, pidamos que o Espírito Santo cresça cada vez mais, para que tenhamos um bonito tema. E, bueno, é isto. Eu sou Cláudio Monteiro, eu fiz minha recuperação em 2003, 2004, na fazenda de Pernambuco, Garanhuns, nordeste do Brasil. Me chamo Cláudio Monteiro. Eu hice minha recuperação no ano 2003, 2004, em la fazenda de Garanhuns, Pernambuco, em la região noreste do Brasil. De lá para cá, minha vida mudou e faz esses 22 anos que eu, junto com minha família, estamos fazendo um voluntariado na maior parte desses anos. Então, desde aquele então, minha vida ha cambiado muito e há muitos anos que eu e minha família tenho hecho este voluntariado todos estes anos. Nesse momento, eu estou como responsável da Escola de Comunhão, pertenço às comissões de formação e sou membro de Promessa Definitiva. Eu sou atualmente encarregado da Escola de Comunhão, encarregado também da formação e sou membro de Promessa Definitiva. Para mim é uma alegria poder contribuir com o Carisma da Esperança, com essa missão e também fazendo formações online e presenciais quando convidado. Para mim é uma alegria poder aportar com este Carisma da Esperança por meio de formações em linha, formações presenciais. Mas principalmente com o testemunho, porque sem o testemunho a gente não pode fazer uma fala coerente. Pero principalmente por meio do testemunho, porque assim, em nosso testemunho não podemos compartilhar algo de maneira coerente. Isso. Bem, para a gente começar hoje, eu começo agradecendo o convite do Padre Valmir, meu amigo, meu querido sacerdote, a qual eu tenho muita alegria, né, de estarmos juntos hoje. Bueno, falou muitas coisas, pero para mim é uma alegria receber esta invitação para poder contribuir com este tema. E para mim é algo especial porque Padre Valmir, eu le tenho um apreço muito grande, já lo conozco há muitos anos, é um amigo de meu coração. Isso. Muito amigo, muito amigo. Muy amigo, muy amigo. E eu preciso compartilhar a tela para poder a gente falar melhor e entender melhor o tema de hoje, que vai ser o homem novo, o método de recuperação. Bueno, para dar seguimento, eu vou compartilhar a pantalla para meditar um pouco deste método do homem novo.
Gostaria de estar aí presencialmente, conhecer vocês, mas é como se estivesse e como estivesse conhecendo vocês durante o percurso desse tema. No final, a gente pode fazer perguntas. Mira, me encantaría mucho estar junto con ustedes presencialmente, pero esta proximidad se va dando a través de este medio de la internet y al final también, si alguien quiere hacer preguntas, podrá hacerlo. Entonces, voy a compartir ahora. Então, vou compartilhar a pantalla, a tela agora. Ok. Já? Já? Sim, sim. Pode seguir. Certo. Ok. Deixa eu compartilhar aqui também o som, que no final eu vou passar um videozinho curto para poder melhorar a nossa formação. Bem, então empecemos. Se vocês estão a perceber aí, essa imagem nos mostra uma pessoa que está reerguendo a cabeça, está voltando a viver, a ter ânimo. Isso aí é um retorno à vida. Creo que ustedes ya se dieron cuenta que hay una imagen ahí de una persona que está levantando la cabeza, que está volviendo a vivir, que está recobrando el ánimo para vivir. Isso é uma consequência de um caminho que, através da Fazenda da Esperança, que é uma realidade do carisma, acontece. Entonces, esto es la consecuencia del carisma de la esperanza, que es una realidad que sucede. Então é um tesouro que nós precisamos compreender nessa tarde de hoje. Entonces, es un tesoro que necesitamos comprender en este día. Vocês já entendem bem e já vivem bem. Precisamos agora aprofundar este conhecimento. Entonces, ustedes ya conocen bien, comprenden bien, pero ocupa también profundizar todo estos conocimientos. Esse tesouro que nós chamamos carisma da esperança, ele foi criado por um Deus amor que nos ama imensamente para iluminar a humanidade. Este carisma foi criado por Dios, un Dios amor que nos ama inmensamente, que a última frase no Que ilumina a humanidade. ilumina a humanidade. Graças. O Frei Hans tem falado que o carisma está modificando a humanidade. Frei Hans ha comentado muitas vezes que o carisma está modificando, cambiando a humanidade. Então vamos entender o que é um carisma. Está lá no Catecismo da Igreja, na página 779, e fala sobre isso que eu vou ler em seguida. Então, vamos compreender melhor o que são carismas, que está explicado no Catecismo da Igreja Católica, número 779. O carisma são dons especiais do Espírito Santo, concedidos a alguém para o bem dos homens. Carismas são dones especiais do Espírito Santo que são regalados a alguém para o bem de todos. Para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da igreja. Para as necessidades do mundo e, de maneira particular, para edificar a igreja. Traduzindo um pouco isso, é uma resposta de Deus para a humanidade. Traduzindo isto, em outras palavras, é a resposta de Deus para a humanidade. De tempos em tempos, se queda uma ferida muito grande na humanidade que só Deus pode socorrer.
Bueno, usted já traduziu. Bueno, não é problema. De tempos em tempos surge uma herida que se queda forte na humanidade e que o Espírito Santo dá uma resposta para sanar esta herida. Então ele escolhe pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, para receber esse carisma. Então, se o Espírito Santo elige uma pessoa ou várias pessoas ou um grupo de pessoas elegidas para receberem este carisma. Nós chamamos de fundadores receptores do carisma, Frei, Nelson, Lucia e Iraci. Nosotros llamamos de fundadores que receptores del carisma, que son, en nuestro caso, de la carisma de la esperanza, Nelson, Frei Hans, Lucy e Iraci. E deles se espalhou e chegou até você, chegou até mim. E a partir de ellos se propagou e chegou hasta ustedes e chegou hasta mim. Também podemos dizer que o carisma é um remédio espiritual para uma ferida espiritual. E podemos dizer também que o carisma é uma medicina espiritual para uma herida espiritual. E quando aprovamos, quando estivemos em Roma e recebemos a aprovação pontifícia, o cardeal Rilco nos disse duas coisas importantes. E quando recebemos o reconhecimento por parte da Igreja, no ano 2010 em Roma, o cardenal Rilco nos dijo duas coisas muito importantes. Vocês têm as duas principais medicinas para o mundo de hoje: família e esperança. Ustedes têm as duas principais medicinas para o mundo de hoje: a família e a esperança. Então, o carisma, ele não vem para curar a droga, para curar. Ele vem com um propósito de sanar, mitigar, diminuir uma ferida, um problema. Então, o carisma não existe, não vino para sanar as drogas, a adicção. Não, ele existe para sanar uma herida, um vazio interior. Isso. Esta ferida que a humanidade hoje passa se chama desesperança. Por isso que o remédio, por isso que o carisma se chama esperança. Esta herida que o mundo hoje sofre se chama desesperança. Por isso que nosso carisma se chama esperança. As pessoas não vêm ao nosso encontro para largar a droga. Elas vêm para encontrar, para entrar na felicidade verdadeira. As pessoas que nos buscam, que nos pedem ajuda, não vêm para deixar as drogas, vêm para encontrar a felicidade. Então, não vem para deixar nada, vem para entrar e não para largar. Entrar no novo estilo de vida. Então, não vêm para deixar coisas, vêm para ganhar coisas, vêm para não para sair, vêm para entrar em um novo estilo de vida. Essa compreensão é muito importante. Não vem para sair, vem para entrar. Esta compreensão se hace muito importante porque não vem para sair de nada, vem para entrar. Entrar num estilo de vida que proporciona um encontro com a felicidade verdadeira. Entrar em um estilo de vida que nos permite encontrar a felicidade verdadeira. É um estilo de vida que não engana e é permanente. É um estilo de vida que não defrauda e é permanente. Então, raciocine comigo. Então, vocês pensem comigo. Se o carisma é um remédio, ele é espalhado na humanidade. Se o carisma é uma medicina, ele se propaga em la humanidade. Através de realidades de esperança, como a Fazenda da Esperança. Por meio de realidades como é a Hacienda de la Esperança.
como é os grupos de Esperança Viva. como son los grupos de Esperanza Viva. Tem 175 fazendas, tem 305 GEVs. Hay actualmente 175 haciendas e 305 grupos de Esperança Viva. A Esperança também é espalhada pela família da Esperança em mais de 2.000 membros. El carisma, la esperanza se propaga por medio de la familia de la esperanza. Perdón, la esperanza se propaga en el mundo a través Da família da Esperança. de la familia de la esperanza, que tiene ya 2.000 miembros. Também se propaga pelos projetos Forte Sem Violência, Every Life Has Hope, outros projetos. Também se propaga através de projetos. Toda a vida tem esperança, Fuertes Sem violência. Every Isso. Life Has Hope e tantos outros. Também pela Casa Sol Nascente, as pessoas que estão na terminalidade da vida encontram esperança perto da morte. Também em la Casa de Apoio Sol Nasciente, as pessoas que já estão ao final de sua vida também encontram esperança. Também temos o projeto Espalhando Esperança para os jovens que estão nas paróquias, mas que não têm muito ânimo. Também temos o projeto Sembrando Esperança, propagando esperança para jovens que estão na esperança, pero que não têm muito ânimo para viver. Então, o carisma ele não engana e ele é permanente porque o trabalho é sempre a dois. Então, o carisma não defrauda e é sempre permanente porque é sempre um trabalho a dois, hecho a dois. Usted e o Espírito Santo. Usted e o Espírito Santo. Sempre, sempre. Sempre. Então, quando Deus concede um carisma às pessoas como você, que ligou através do Frei até você, quando Deus regala um carisma, pouco a pouco ele conduz a um caminho para levá-lo adiante. Tá bem, vou resumir. Quando Deus concede um carisma, pouco a pouco ele nos conduz a um caminho para levá-lo adelante. Porque o carisma não é passageiro. Porque o carisma não é algo passageiro. O carisma da esperança é uma resposta de misericórdia para esse mundo necessitado de esperança. O carisma da esperança é uma resposta de misericórdia para este mundo que necessita da esperança. E você, exatamente você, tem a missão de manter vivo. E tu, exatamente tu, tienes a missão de mantê-lo sempre vivo. Então não basta você receber da fazenda a vida nova. Você precisa doar a vida nova para o outro. Então, não é suficiente tu recebes o carisma, a vida nova, não é suficiente, nomás é simplesmente receber a vida nova. Há que donar ao outro a vida nova. E Nelson Giovanelli, o nosso fundador, ele diz: se não donar a vida nova, vai recair. E Nelson, nosso fundador, Nelson Giovanelli, sempre nos disse: se tu não donas a vida nova, tu vas a recair. Então, é uma questão fundamental. Então, é algo fundamental. Essas realidades aqui também são realidades que levam esperança para a humanidade. Estas realidades também são responsáveis de levar a esperança à humanidade. O Recanto da Esperança, que cuida dos idosos. O Rincón de la Esperança, que cuida dos grandes. A Casa da Criança, que cuida das crianças abandonadas. Casa de los Niños, que cuida de niños e niños abandonados. Chitaitai, as creches na África. Chitaitai, kinders em África. Girassol, que são colônias de férias para as crianças mais vulneráveis. Projeto Girassol,
que son colônias de vacaciones para niños más vulnerables. Nós temos também 5 escolas, Sol Nascente. Nós temos também Mais Visão, Mais Esperança. También tenemos la Casa de Apoyo Sol Nascente, 5 escuelas, el proyecto ¿cómo es? Mais Visão, Mais Esperança. Más visión, más esperanza. Bem, entendido então que você não está inserido, essa é a escola de aprofundamento do carisma, né? A antiga escola de formação, não é isso, Valmir? Sim. Então você tem 6 meses, 7 meses, 8 meses, e você é convidado para uma escola como essa. Então, quando você alcança 6 meses, 5 meses, você é invitado a participar de escola como esta que estamos participando. É uma escola de aprofundamento, não é uma escola de coordenadores. É uma escola para profundizar, não é uma escola para formar coordenadores. Se for necessário, como você aprofundou o conhecimento, você vai ser invitado. Se se hace necessário, tu serás invitado, porque já profundizou todos estes conhecimentos. Pero você precisa conhecer melhor a si próprio para poder fazer o menino se conhecer melhor. Pero tú ocupas conocerse mejor a ti mismo para apoyar al muchacho que está en la recuperación a se conocer mejor. Então a pergunta que eu te faço é essa daqui: quem é você? Entonces, Quem sou eu? te hago esta pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Porque se você conhecer quem você é, você vai poder ajudar melhor. Porque una vez que tú te conoces, tú podrás apoyar mejor. Isso nós precisamos empezar pela origem dos traumas. O que é que me levou à droga? Por eso que es importante empezar a ir a la origen de los traumas. ¿Por qué empecé a consumir drogas? É preciso você ter autoconhecimento daquilo que lhe afeta. Usted necesita tener un autoconocimiento de aquello que te afecta. Então a gente precisa compreender essa imagem. Observe que o vazio fez com que essa pessoa tivesse cabeça baixa e mão cruzada. Entonces es necesario comprender también esta imagen. Lo que hizo con que esta persona que está ahí con la cabeza baja y ¿cómo es? Las manos cruzadas. Las manos cruzadas, gracias. Então, esse vazio que o padre Valmir falou no começo, que o carisma da esperança vem em socorro, ele é causado por heridas na infância. Entonces, este vacío que se fue hablado, que se habló, que solamente el carisma de la esperanza puede llenar este vacío, es un vacío causado por heridas de la niñez. Por que o carisma pode dar uma resposta? Porque o carisma é o upgrade do evangelho. Porque el carisma, entonces, puede dar una respuesta a este vacío, porque el carisma es la actualización del evangelio. E o evangelho é uma resposta para tudo. Y el evangelio es una respuesta para todo. Se você ver esse homem cabeça baixa, é um homem sem vontade de viver. Si usted mira bien a este hombre en esta imagen, usted se da cuenta que es un hombre sin ganas de vivir. E um homem inerte, parado, imóvel, braço cruzado. Y se ve que es un hombre parado, inerte, que tiene los brazos cruzados. É assim que chegam os jovens nas fazendas. Es así que llegan nuestros jóvenes a las sendas. Porque o ser humano, eles são livres para alguma coisa.
eles são livres para atingirem objetivos e propósitos. Porque os seres humanos são livres para algo, por exemplo, para lograrem objetivos e propósitos. Esta busca do sentido da vida é vista como a principal motivação da liberdade. E a búsqueda por um sentido de vida é considerada, podemos considerar como a principal motivação. E quando uma pessoa não consegue ter essa vontade de buscar o sentido da vida, ela vai experimentar uma sensação de vazio. E quando uno não logra perceber estas ganas de sentido em suas vidas, ele experimentará uma sensação grande, abismal de vazio. Abismal. Essa frustração existencial dessa busca de objetivos dará origem à agressão. Então, quando uno se frustra, experimenta esta frustração existencial e de objetivos significativos, dará origem à agressão. Daí vem a dependência, a depressão, as tendências suicidas. E daí também vem a dependência, a depressão, as tendências para o suicídio e pode generar ou aumentar enfermidades psicossomáticas e distúrbios neuróticos. Então, mira, vê, é daí que vem a dependência química e não da safadeza nem do cafajestismo. Então, de aí se vem a dependência química e não de ser vago, de ser malo, não. Vem de aí a dependência química. Todos estão entendendo? Se tiverem, dá um joinha. Estão compreendendo? Sim. Então, nós precisamos olhar para onde? Para o cachimbo ou para dentro da nossa consciência? Então, devemos mirar para onde? Para o cigarro ou para dentro de nossa consciência? Precisamos abrir essa caixa de Pandora. Necessitamos abrir esta caixa de Pandora. É aí que você vai encontrar os causadores, os disparadores da droga do gatilho. Então, é nesta caixa de Pandora que vamos encontrar os gatilhos para a droga, agressão, depressão, tudo. Sim. Então, essa expressão ajuda a gente a descobrir quem sou eu. O picles não volta a ser pepino. Você agora é um plicles. Então, é necessário compreender algo. E vamos com esta frase. El picles não vuelve a ser pepino. Você é um picles agora. Então, não tem vida dupla. Então, não há doble vida. Ou você é homem velho, ou você é homem novo. Ou você é homem novo, ou você é homem viejo ou homem novo. Essa outra frase é muito interessante. O que tem que entender é que qual dor a droga está anestesiando. E esta frase é muito interessante. O que devemos entender é que qual dolor a droga está anestesiando. Porque você não vai se recuperar nunca até saber qual a dor que você está se recuperando. Porque você não vai lograr nunca se recuperar hasta saber dar-se conta de lo que necessita recuperar-se. Então, De qual dolor? na verdade, existe uma formação do caráter onde provoca, nesse meio termo de 0 a 21 anos, muitas dolores. De hecho, há a formação do caráter do humano, pero durante este caminho há muitas coisas que provocam dolores. O caráter do ser humano, ele se constrói em 21 anos. O caráter de um ser humano se constrói hasta los 21 anos.
Dali adelante é ajuste no caráter. Y de ahí adelante es ajuste del carácter. Deus, em sua sabedoria, prepara o homem para atuar na vida adulta até 21 anos. Dios en su sabiduría prepara el ser humano para actuar en la vida hasta los 21 años. Nesse período de 0 a 21, nós vivemos numa cultura dentro de casa, na escola, na sociedade, que exclui valores fundamentais para a pessoa humana. Neste período que atravessamos, este período que vai hasta los 21 años, estamos en la escuela, en casa, pero que este período exclui valores fundamentais. Isso abre brecha para os vícios, para a internet mal usada, para droga, para sexo fora da bênção, para jogos, para tantas outras coisas malas. Pero esta cultura que vivemos abre brechas para determinados vícios, para todo tipo de vícios. La internet mal usada, las drogas, sexo fuera de la bendición de Dios, vídeos, juegos. Então, há uma formação aí, durante esse período, de uma cultura excludente de valores fundamentais. Então aí se vê uma cultura que exclui os valores fundamentais. Isso vai gerar uma subcultura, a subcultura do ter e do prazer. E como consequência disto, se vai generar uma subcultura, ou seja, cultura de ter coisas e ter prazer. Vocês vão ver aqui embaixo referências bibliográficas. São os estudiosos disso que eu estou falando. Então, vocês se deram conta que abaixo dos textos há referências bibliográficas, ou seja, são estudiosos que falam destas coisas que estamos estudando. Então, o que é a subcultura? Então, É a cultura. Sim. Então, o que é a subcultura? É a cultura do consumir objetos nas lojas. Então, é a cultura de simplesmente consumir coisas em las tiendas. Consumir emoções nas festas. Consumir emoções em festas. Open bar é um exemplo. Por exemplo, open bar. Open bar, rave, né? Consumir drogas nas esquinas das cidades. Consumir drogas em las esquinas de las ciudades. Consumir relacionamentos virtuais nas redes sociais. Consumir relacionamentos virtuais em redes sociais. Você pode ler o resto, Valmir. Tudo bem. E também consumir pessoas no cenário do sexo, procurar status, fama, plata, todo para um alívio momentâneo e rápido, buscando salidas que se tornarão líquidas, muito fluidas, não, líquidas, muito passageiras, efímeras e sem raízes profundas. Esse tipo de subcultura esvazia o ser humano. Este tipo de subcultura esvazia o ser humano. Isso é um ambiente desfavorável, onde promove comportamentos não saudáveis. Este seguro que é um ambiente desfavorável porque promove comportamentos não sanos. E escolhas negativas para a vida adulta. E eleições negativas para a vida adulta. E também menor sociabilização. Además de diminuir a sociabilização. Então, o ser humano ele não aprende a escolher bem quando se torna adulto. Então, o ser humano termina por não saber elegir bem quando se torna um adulto. Então, ele não sabe dizer não à droga, não sabe dizer não à prostituição, não sabe dizer não à violência.
Então, o ser humano não sabe dizer não à droga, não à prostituição, não à violência. Esse ambiente, que deveria ser favorável, né, torna a pessoa desequilibrada, que a gente chama homem velho. Então, este ambiente desfavorável torna a persona desequilibrada, ou seja, homem viejo. Então, o que é o homem velho? É o autossuficiente? Pode ler aí. Então, lo que é o homem viejo? É autossuficiente, arrogante, que tem baixa autoestima, é desonesto, é perezoso, com rabia, mania de persecução, mitomania, manipulação prepotente, preguiça, pereza, outra vez, procrastinação, compreende esta palavra? Creio que sim. Orgulho, egoísmo, soberbia, promiscuidade, prostituição, mentira, inveja, autoengano e la vingança. E tantas outras cositas más. E tantas outras cositas mais. Então, o que se vê é a ponta do iceberg. O que se vê é a pessoa bêbada, a pessoa drogada, é o que se vê, mas é a ponta do iceberg. Então, lo que se ve, de hecho, es la punta del iceberg, porque se ve la apariencia de la persona que está Borracha. borracha, drogada, pero solamente es la punta del iceberg. Então, presta bastante atenção agora. Entrar na proposta é trabalhar esses comportamentos. Entonces, pone atención. Para entrar a la propuesta, se trata de aprender a manejar todos estos comportamentos. Então, se você entra na proposta, você sai da questão química. Sim. Então, se tu entras em las propuestas, tu sales de la dependência química. Porque você vai cambiar o seu comportamento. Porque você vai cambiar seus comportamentos. Então, vou fazer aqui uma comparação através dessa imagem plástica. Também. Vou fazer uma comparação por meio desta imagem plástica. Você agora é um adulto. É essa estrutura aqui edificada. Tá bem. Tu agora eres adulto. Esta estrutura que se edificou. Que se edificou arriba dessas fundações. Que se edificou por em cima destas edificações. La barriga da madre, quando era niño, criança e adolescência. Por exemplo, as fases do embarazo en el seno de la madre, quando era niño, e agora nesta fase da adolescência. Se nessas estruturas tiverem feridas, se alguma nestas estruturas existam heridas provocadas pela subcultura e pelo desamor, provocadas por la subcultura e por el desamor, toda a estrutura vai se romper. toda a estrutura se romperá. Então, se põe trabalho acá, cai. Se põe família acá, arriba das estruturas, cai. Se põe sobriedade acá, cai. Se põe bens materiais acá, se rota. Então, não importa o que se põe por cima destas estruturas. Se põe família, se cai todo. Se põe trabalho, se cai todo. Se põe outras coisas, vão a cair todo. Claro. Então, onde é o trabalho? Arriba ou abaixo? Então, onde é o trabalho? Por cima ou abaixo? A recuperação é um trabalho de reestruturação dessas fundações. A recuperação é um trabalho para reestruturar estas fundações.
O problema das pessoas que nos procuram não é porque são safadas ou bandidas. El problema de las personas que buscan ayuda con nosotros no es porque son bandidas, criminales. São pessoas que têm problema de comportamento e espiritualidade. Son personas que traen problemas de comportamento y espiritualidad, Como esse zumbi acá. como este zumbi acá. Veja, aqui tem outra imagem plástica muito interessante. Mira, aquí hay otra imagen muy interesante. Observe esse martelo na mão da criança. Observa este martillo en las manos de este niño. Se você não soltar esse martelo, não se curar do que te feriu, se não curar tuas feridas, você vai sangrar em cima de qualquer um ao seu redor. Si tú no trata de quitar esta herida, este martillo de tus manos, usted va a sangrar por encima de cualquier uno, de cualquier persona a su alrededor. Esse martelo é o canudo, é o cachimbo, é o 38. Este martillo es el cigarro, es la droga, es el revólver. Pode. 38 é o calibre do revólver. Sim. A turma aí só gosta de 12. Sim. 12 cano cerrado. 12, no México, a turma só gosta do 12 cano cerrado. É igual no Nordeste. Então, não, mas é brincadeira. Vamos, pula isso aí, pula. Sim, não. Bem, essa criança, esse Tico, teve uma madre. Essa madre foi em ambiente favorável ou desfavorável? Este niño, este chico, tuvo una madre. ¿Y esta madre para él fue ambiente favorable o no? Sí. No. Não. No, claro Seguro que não. Essa madre teve uma família. Aqui está o seu padre. Essa família foi favorável ou desfavorável? Esta madre tuvo también una familia. Ahí está su padre. ¿Y esta familia entonces fue favorable o desfavorable? Desfavorável. Sim. Então, se forma um padrão que vai até a criança, não? Então, se forma aí um patrão que vai hasta o niño. Então, é tua responsabilidade cambiar esse padrão. Então, le toca a responsabilidade de cambiar este patrão. Senão, tu hijo será o mesmo. Senão, tu hijo será lo mismo. Olha a sua responsabilidade, tá? Mira tu responsabilidade. Por isso que a comunidade terapêutica, a Fazenda da Esperança, não é um centro terapêutico de recuperação de drogados. Por isso que a comunidade terapêutica, a Fazenda da Esperança, não é um centro de recuperação para drogados. É um lugar onde as pessoas querem viver um câmbio de vida, o mesmo ideal. Esse é o lugar onde as pessoas querem viver um cambio de vida, que desejam viver o mesmo ideal. É um lugar que é uma comunidade que cura, que trata a sua ferida, seu vazio, sua desorganização. É uma comunidade que sana, que trata suas heridas, seu vazio, seus desarreglos interiores. É um grupo de pessoas que se une com o mesmo objetivo e que possui forte motivação para mudanças. É um grupo de pessoas que se unem com o objetivo comum e que possui uma forte motivação para cambios. E principalmente que é o nosso diferencial de outras comunidades terapêuticas. E principalmente que nossa diferencial com outras comunidades terapêuticas. A Fazenda da Esperança é um lugar de encontro pessoal com Jesus. A Hacienda da Esperança é um lugar de encontro personal com Jesus. E quem não se encontra com Jesus não se recupera. E quem não se encontra com Jesus não se recupera. Deus. Porque Jesus, ele vai transformar toda a estrutura através do amor vivido
em sua palavra, que é o Evangelho, em uma estrutura saudável. Porque Jesús va, va a cambiar la estructura herida por una estructura sana. Isso. Se põe em prática sua palavra. Si uno pone en práctica su palabra. Claro. Porque a palavra, ela cambia o estilo de vida do homem velho para o homem novo. Porque la palabra es un estilo de vida que cambia del hombre viejo para hombre nuevo. Isto é recuperação. Esto es recuperación. Mudança de estilo de vida. Cambio de estilo de vida. Aqui está uma imagem que mostra o esforço que deve ser feito. Aquí tenemos una imagen que representa el esfuerzo que tenemos que hacer. Por isso que muitos desistem. Por eso que muchos desisten. Por isso que tem alguns nessa sala quase dormindo. Por eso que hay algunos en esta sala casi dormindo. Porque exige um esforço. Porque exige un esfuerzo. Não é que vai cair do céu a sua recuperação. No es que el cambio se va a caer del cielo, un cambio para recuperación. Então, o método ele é baseado na compreensão e vivência da palavra de Deus. Então, o método tem como base compreender e viver a palavra de Deus. Porque Deus é um sol. Se eu me aproximo de Deus, eu me aproximo de mim mesmo. Porque Deus é o sol. E se eu me acerco a Deus, me acerco a los outros e me acerco a mim mesmo. Porque o sol é luz. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me enxergo. Porque o sol tem a luz, Deus é luz. E mientras mais me acerco a la luz, me miro melhor a mim mesmo. E também me acerco do irmão. E também me acerco del hermano. E o irmão se aproxima do outro e o outro se aproxima do outro. E assim nos aproximamos entre nós. E o hermano se acerca ao outro e o outro se acerca ao outro e assim todos nós nos acercamos uns aos outros. Por isso que na Bíblia tem escrito: quem ama a Deus ama o irmão. Por isso que na Bíblia está escrito que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Então, a palavra é o método colocado na recuperação no tripé. Então, a palavra é o método colocado na recuperação, que é o tripé. Vocês ouvem falar no tripé e vamos entender um pouquinho mais, porque a convivência, o trabalho e a espiritualidade. Vocês já escutaram algo de trípode, que é a convivência, o trabalho e a espiritualidade. Este caminho foi dado pelo Espírito Santo. Este caminho foi regalado por el Espírito Santo. Porque quando a palavra é colocada em prática na convivência, reestrutura o significado da família. Porque quando uno põe em prática a palavra em la convivência, reestrutura o significado de família. O valor do coletivo e o testemunho do valor da vida fraterna. E também o valor do coletivo e também testemunha o valor da vida fraterna. Quando a palavra é colocada no trabalho, no dia a dia da fazenda, devolve, reeduca ao dia estruturado. Quando a palavra é colocada em prática no trabalho, devolve como o dia estruturado. Eleva a autoestima, devolve a capacidade de uno ser produtivo, reeduca, distrai do pensamento negativo. Ah, sim, reeduca, porque nos reeduca a quitar o pensamento negativo e de enojo. E na espiritualidade,
ressignifica o sentido da vida. Y la espiritualidad da un otro significado al sentido de la vida. A capacidade, impulsiona a capacidade de amar. Y impulsa la capacidad de amar. Ilumina o eterno dentro de nós. Y ilumina también el eterno dentro de nosotros. Provoca o reencontro com o essencial, com o sagrado que é Deus. Y promove el reencuentro con el esencial, con el sagrado que es Dios. Possibilitando sentir, pensar e realizar, vivendo no momento presente, enraizado na eternidade. Nos da la posibilidad de sentir, pensar y realizar, viviendo el momento presente enraizados en la eternidad. Então, tu estás redescobrindo o sentido maior da tua alma, estás redescobrindo o sentido maior da vida. Entonces, tú estás, al final de todo, redescubriendo el sentido mayor de tu alma, el sentido mayor de tu vida. Porque a palavra, como ela vem do céu, ela é capaz de cambiar qualquer um. Okay. Entonces, la palabra que viene del cielo es capaz de cambiar a todos. Porque ela reconstrói a alma ferida. Pode ler agora. Sí, porque la palabra es capaz de reconstruir el alma herida. Es capaz de ensinar el arte de vivir y también sana la indiferencia, el egoísmo. ¿Cómo puede traducir? La mágoa. Ok, vamos adelante. El odio, la envidia, la pereza, sana todos los males. Quien se encuentra con el amor recupera-se de los vicios. La práctica del amor hace el sentido de la vida de quien ama mudar. Espera. Quem ama, cambia. Quem ama, cambia. Del egoísmo para el altruismo. Libera totalmente de la cultura de recibir para a cultura del dar. Promueve um encontro personal com Jesus e desperta o desejo de amar. E, finalmente, recupera a dignidade humana. Então, o que é que aconteceu? A pessoa retornou a viver porque descobriu o quê? Ela descobriu a alegria de viver. Então, o que é que a gente... vá. Então, a pessoa retorna à vida porque descobre a alegria de viver, pois encontrou o sentido da vida, descobriu sua origem e a capacidade de amar, e põe à disposição da humanidade o dom que recebeu de Deus. Mira, algo muito importante. Mire, algo que é muito importante. Quando não se ama, é como um motor velho estragado. É como se fuera um motor viejo descompuesto, enferrujado, quebrado, oxidado, rompido, quebrado. Quando se empieza a amar, o motor começa a se movimentar. O motor começa a mover-se. Então vai se limpando. Então se vai limpiando-se a si mesmo. Vai se movendo. Vai se movimentando, se movendo. Vai sendo útil. Vai sendo, se torna útil. Vai justificando para o propósito pelo qual foi feito. Vai justificando o propósito por el qual foi hecho. Você foi feito para quê? Tu foi hecho para quê? Para levantar um copo, para fumar um cigarro? É isso que você foi feito?
para levantar un vaso o fumar un cigarro. ¿Es esto para que usted fue hecho? Para ficar deitado na cama, sem fazer nada, sem trabalhar, só comendo e dormindo? Para estar acostado en la cama, sin trabajar, sin hacer nada, para estar solamente comiendo y durmiendo, Para fazer sexo, para ganhar dinheiro, só para isso? para hacer sexo, para ganar plata, solo para esto. Isso é muito pouco. Esto es muy poco. Você foi feito para colocar à disposição tudo que você tem de bom. Usted fue hecho para poner a la exposición todo lo que tiene de bueno. E se não fizer isso, a máquina para. Y si no hacer esto, la máquina para, Enferruja e estraga. oxida y se descompone. E aí você já sabe o caminho. Álcool, cocaína, maconha, e vai em direção a esse caminho. Entonces, ahí usted ya sabe el camino. Álcool, marihuana, drogas, es este camino. Então, se você não colocar sua capacidade de amar à disposição da humanidade, você vai enferrujar de novo. Entonces, si usted no pone a disposición de la humanidad el don de amar, usted va a oxidar otra vez. Por quê? Porque o amor regenera o caos interno. ¿Por qué? Entonces, porque el amor regenera el caos interno E reintegra o ser humano por completo e harmonizado. y reentrega el ser humano por completo y armonizado. Isso aqui é metafísico, isso aqui é quântico. Esto aquí es metafísico, es cuántico. Isso aqui é o caminho que a neurociência está apontando para a humanidade sair desse problema. Este es el camino que la neurociencia está apuntando para la humanidad salir de este problema, Que é amar, que es amar, querer bem ao outro, querer bien al otro, servir o outro, servir al otro, sair da sua zona de conforto. salir de su zona de confort. Isso é muito importante. Esto es muy importante. Nada te torna tão semelhante a Deus como perdoar quem te feriu. Nada te torna tan semejante a Dios como perdonar a quien te hirió. Então eu vou deixar agora no final um vídeo que fala do perdão, que é o primeiro passo e mais importante. Entonces, dejo a ustedes al final un video que habla del primer paso, que es el perdón, primer paso y lo más importante. Porque perdoar, além de abrir seu coração e renovar sua alegria, impulsiona a amar. Porque además de abrir su corazón, darle libertad, lo impulsa a amar. Assim você se torna a presença do céu para o outro. Así tú te tornas presencia del cielo para el otro. Então, perdoar, como a primeira frase da cruz que Jesus falou, Entonces, perdonar, la primera frase de la cruz que Jesús habló, é o passo mais importante para começar a recuperação. es el paso más importante para empezar la recuperación E a alegria de viver. y alegría de vivir. Quem não perdoa não se recupera. Quien no perdona no se recupera. Então, aqui eu deixo esse vídeo maravilhoso para concluir o nosso tema. Entonces, Eu aquí vou, les dejo un video que es maravilloso para concluir el tema. eu vou fechar meu vídeo para o sinal sair melhor. Voy a cerrar mi video, mi pantalla, para que se tenga un señal mejor.
sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder por ressentimentos quando desço. Me ama, Ok, eu queria só agradecer aqui esse tema e dizer que tem uma biografia mínima, vocês devem ler. Esses aqui é o mínimo do mínimo, tá? Uma escola de relacionamento da Vilagem. Já aconteceu, se espalhou, o Padre César. Meditação 1, do Irineu Scherer. Esse Encontrar o Amor é Proibido Frear. O Homem Novo, baseado, essa formação é nesse livrinho, que é bem fininho. Esse aqui, ó. Esse amarillo. Vocês- E o Frei, o livro do Frei, né? E agradecer também
aos fundadores, receptores do carisma, o Frei, Nelson, Luci e Iraci. Vocês devem conhecer eles, se não, procurem conhecê-los. E a Nossa Senhora Aparecida, que fez surgir aos seus pés a Fazenda da Esperança. Então, agradecer ao convite e a vocês pela paciência. E agora, se quiser fazer algumas perguntas, impressões, estou aberto. Agradecemos de maneira general a los 4 fundadores, que são receptores deste carisma, a la Virgen de Aparecida e a Deus principalmente, né? E agora, quem quer fazer perguntas, pode fazê-las. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es César. Quisiera preguntarle qué puedo hacer para tener un mejor encuentro personal con Dios. Você compreendeu, Cláudio? Compreendi, Valmir. Sim. Bem, Deus está principalmente em suas fontes. A palavra de Deus é a primeira fonte. Então, Deus está em suas fontes e a palavra de Deus é sua primeira fonte. Se põe em prática a palavra de Deus, você vai pouco a pouco se aproximando dele. Se você põe em prática a palavra de Deus, pouco a pouco vai se acercar a ele, vai se acercando a ele. A palavra de Deus, que é o evangelho, a vida de Jesus, é o próprio Deus que é Jesus. A palavra do evangelho, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é como? Me esqueci. É o próprio Deus que é Jesus. É o próprio Deus que é Jesus. Seu filho, não é? Su hijo. Você também, se aproximando da Eucaristia, você também se aproxima de Deus. Tu também, ao acercar-se da Eucaristia, também se acerca a Deus. Deus também está no irmão, que é Jesus no outro. Deus também está en el hermano, que é Jesus en el outro. Se você se aproxima do irmão, amando e servindo o irmão, você se aproxima de Jesus. Se tu te acercas ao hermano, servindo ao hermano, amando ao hermano, também tu te acercas a Deus. Deus também está na voz da tua consciência. Deus também está em la voz de tu consciência. Quanto mais você ouvir a voz da consciência e através do seu irmão você ter a certeza que é um caminho de luz, Deus está te falando. Mientras mais tu escuchas a voz da consciência e também escuchando ao irmão, pode ter certeza que estás acercando-te a Deus. Deus também está nos seus responsáveis, a hierarquia da igreja. Deus também está em tus encargados, a hierarquia da igreja. E Deus também está entre nós, onde 2 ou 3, Ele está no meio de nós. E Deus também está entre nós, onde há 2 ou 3. Então, essas são as fontes de Deus. Se você faz um caminho nessas fontes, você vai se encontrar com Ele. Então, estas são as fontes de Deus. E se tu haces este caminho nas fontes de Deus, tu te vas a encontrar com Ele. Mas sem o perdão, você não começa a fazer esse caminho. Pero sem perdonar, sem viver o perdão, tu não logras fazer este caminho. Porque o próprio Jesus disse, antes de virem ao altar, vai e perdoa teu irmão. Porque o próprio Jesus nos ensinou, antes de chegar ao altar, regressa e perdona tu irmão. Então, são esses os caminhos seguros para chegar até nosso Deus. Então, estes são os caminhos seguros para chegar hacia nosso Deus. É uma escolha e uma atitude, não é um sentimento. É uma eleição e uma atitude, não é um sentimento. Boa sorte. Gracias. Buena suerte.
¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, siempre una alegría poder compartir tanta gracia que recibimos de Dios. Y es algo que tenemos en nuestro corazón. Lo que recebemos debemos compartir, donar. Muy bien. Muito obrigado, Cláudio. Deus te abençoe muitíssimo. Você, a sua família, tá bem? Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Bonito dia. Cuidem-se muito. Obrigado. Tchau. Tchau. Bendição. Deus abençoe todos.